Olá, voltamos para o programa Livres Ideias. Lembrando que o programa Livres Ideias é uma iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com a pousada Relíquias do Tempo aqui no Centro Histórico Diamantino. Hoje discutindo a PEC 55, as greves e as ocupações. Bom, a gente terminou o último bloco, né, professor, falando das repercussões da possível aprovação dessa PEC aqui para Diamantino, né, no nosso contexto. E aí, primeiro, quais são essas consequências? Você já começou a falar sobre elas, né? E de que forma essas greves e essas ocupações podem ter alguma eficiência para impedir a aprovação dessa PEC? Bom, a gente tem algumas consequências da greve, né, que são tangíveis, né, que são os efeitos imediatos, que é o esforço de dialogar com a população, de estar mais próximo de Diamantina, porque eu acho que os diamantinenses, de forma geral, têm um pouco essa crítica, né, que a universidade fica isolada lá em cima, né, e a gente não consegue fazer esse diálogo. Então, um dos esforços, por que a gente faz greve? Porque nesse período que a gente estaria trabalhando, a gente vai ter tempo livre, em teoria, para poder se organizar, né, e propor atividades que envolvam a comunidade, inclusive, nesse esforço de diálogo, né. Então, do comando de greve dos docentes, a gente tem uma série de atividades em que a comunidade tem sido convidada ou a gente faz na comunidade, né? Então, a gente teve visitas aos bairros, teve uma mobilização aqui em Diamantina mesmo que percorreu algumas ruas contra a PEC. A gente tem algumas propostas de atividades culturais, né? Inclusive esse programa. Inclusive esse programa. Então, assim, de imediato, a greve ela nos dá uma capacidade de propor um diálogo, né? De propor um debate. Nós precisamos discutir a PEC, nós precisamos estudar ela, porque aí tem muitas pessoas que nos dizem, não, mas eu sou favorável porque ela vai reduzir o teto dos gastos sociais, e muito nessa lógica de que o nosso Estado brasileiro gasta muito, e é muito em corrupção. Então a gente tem que sentar para estudar e dizer, vamos ver realmente qual que é a proposta dessa emenda à Constituição, o que de fato ela vai atingir, né? Então o momento de greve é um momento para estudar, para fazer esse diálogo com a população, para fazer essa articulação entre outras categorias de trabalhadores. Então os trabalhadores da educação, seja da universidade, seja da rede pública de ensino, os trabalhadores de outros setores, né? Para a gente minimamente poder sentar, conversar e tentar fazer essa estimativa, né? De quais vão ser os impactos da PEC aqui em Diamantina. A gente faz essas estimativas muito na esperança de que ela não seja aprovada também, né? Como eu falei antes, a gente tem esse dado hoje, que 57%, né, do pouco do orçamento de Diamantina vem de remessa federal, mas não tem muito como a gente dizer hoje, por exemplo, então quer dizer que Diamantina o orçamento vai cair para quanto? A gente não tem muito como falar isso, mas um dos impactos imediatos, que foi muito produtivo, né, até a gente conversou aqui no intervalo, é que teve uma fala do comando, né, da professora Isabel, lá na Câmara de Vereadores, que foi muito interessante esse diálogo com os vereadores de Diamantina, que deu para perceber, inclusive, que nem na Câmara de Vereadores, às vezes nem na administração pública, por total falta de tempo, muitas vezes, as pessoas não conseguiram se debruçar sobre a PEC e entender realmente qual que é a proposta e como é que isso nos afeta, né? Então, esses debates públicos, por si só, eles já são de um grande valor, né? Para discutir um pouco, né, da importância do movimento grevista. Vou passar a bola aqui, né? Então, emendando a fala da Aline, eu acho que as consequências negativas, imediatas de uma greve em Diamantina, que sempre tiveram, né? Sempre existiu essa consequência no comércio, essas consequências são, inclusive, didáticas, entre aspas, para a gente entender o que é a PEC, os impactos da PEC. Então, a gente sempre teve muita clareza dos problemas de deflagrar uma greve e impactar o comércio local. Né? Isso é ruim. Sempre achou isso ruim. Parte de nós aqui não só somos consumidores, é importante dizer isso, mas a gente acaba fazendo laços com os comerciantes, afetivos, a gente vive na cidade, né? Então a gente está dizendo que os recursos que são os salários de professores, a renda dos estudantes, né, revertem para a população local. O que isso tem a ver com a PEC? Né? Os países que já propuseram congelamentos de gastos sociais, eles o fizeram com no máximo 4 anos na história do mundo, isso é importante dizer. E uma coisa importante, né? Não, e uma coisa importante é isso, não em processos de expansão como a gente está da universidade, por exemplo, mas acima de tudo foram feitos congelamentos em períodos que a economia estivesse crescendo, vamos dizer. Então você congela e faz um momento de balanço mesmo, né? O que foi investido na saúde e educação que foi mal investido, como políticas, melhoramento das políticas públicas. Quando você tem um congelamento de 20 anos, num país em crise econômica, que a gente também entrou na crise, né? As consequências imediatas e a população talvez não entenda, né? É que quando um professor ganha menos, quando um médico ganha menos,
Quando o aposentado ganha menos, esse dinheiro é automaticamente retirado do comércio, da economia do país, né? É uma política que foi implementada em países como a Grécia, da mesma forma, e pioraram a crise, aumentaram o desemprego, quebraram a economia, colocaram esses países, vamos dizer assim, para o povo entender, de joelhos mesmo, né? É uma proposta que muitos economistas têm dito que quebram o país e nos deixam de joelho. Quando você pergunta sobre a greve, se ela é um instrumento, como ela pode ser um instrumento, a gente também tem muitas dúvidas, assim, não só sobre a greve, sobre como construir esses instrumentos, né? A greve foi acionada esse ano diferente de outras greves, porque não houve negociação nem no primeiro momento, ou seja, a gente tem um governo federal não eleito, na nossa concepção ilegítimo, inclusive, porque tomou posse através de processos que feriam a Constituição e ferem a Constituição brasileira. Esse governo apresenta propostas com congelamento de 20 anos na saúde e educação, sem prévio debate social. Qualquer país sério do mundo precisaria passar 5 anos, 10 anos discutindo essa medida. Isso é gravíssimo para o país. Eles propõem reformas no ensino médio agressivas ao modelo atual, desmontam a vida dos professores, as escolas como possibilidade de construção, né? A gente tem uma clareza de que aponta para uma formação técnica e não humanista nas escolas, que a gente acha um problema grave. Apresenta o projeto de lei da escola sem partido, que a gente contrapõe com escolas sem mordaças, que é absolutamente inconstitucional, né? Que agride o direito à pluralidade e diversidade de opiniões de professores, né? Não entendendo, inclusive, o que significa o processo de formação humana. A gente pode debater como um tema do seu programa um dia, né? A formação humana, que aqui a gente chama de educação, é um processo que constitui o centro do ser humano, né? Ser humano é ser formado socialmente. Ser formado socialmente é ser formado em diferentes opiniões e pluralidades de opiniões, de olhares sobre o mundo. Assim o foi, assim sempre será. Então, o dia que a escola perde a possibilidade de que professores tenham diferentes opiniões e posicionamentos políticos, né, sobre as questões, a gente tem uma grave desconstrução do que seja a possibilidade de formação. Então, a greve ela aparece como um instrumento que, para a gente, é sempre o último, ou seja, tenta negociar, tenta construir mesa em Brasília, tenta construir debates com a sociedade, não é possível. Em última instância, construir um processo de greve, para a gente foi absolutamente quase a primeira esfera, porque quando a gente percebeu, a lei não só estava sendo debatida, a PEC, né, a emenda constitucional, como ela já estava sendo mandada para o Congresso em mínimos debates. A gente tem clareza que os debates são poucos pelo fato de a gente estar aqui sabendo que muito do que a gente está dizendo talvez seja a primeira vez que alguém esteja ouvindo, ou seja, isso é absolutamente inaceitável, né? Se a greve vai ser eficaz, a gente não sabe. A gente sabe que as próprias reitorias de universidades têm dito que a greve tem contribuído para, pelo menos, conseguir alguma abertura de diálogo com os senadores e com a sociedade civil. As reitorias das universidades têm se posicionado mostrando os dados absolutamente assustadores. A sociedade diamantinense tem que saber que o projeto UFVJM está ameaçado mesmo. A gente tem um alto índice de evasão na universidade já anterior por problemas do ensino básico brasileiro, que precisa ter investimento maior, não uma reformulação que corte investimentos. A gente tem um problema de ainda uma ausência de política de assistência estudantil, né? Então a gente tem uma evasão que agora ela é exponencial. Os estudantes estão percebendo que o projeto está em risco, as pessoas estão percebendo que a universidade tem risco, têm abandonado ou trancado o curso, isso vai fazer com que muitos estudantes vão embora, né? Há um projeto em vias de ser consolidado pelo governo, que é o de demissões voluntárias, tentando reduzir o serviço público brasileiro, que é um absurdo, porque o serviço público brasileiro não é inchado, né? Os dados também nos mostram isso. Suécia, Dinamarca, Itália, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos têm muito mais gastos com serviços sociais em proporção ao PIB que o Brasil, né? O Brasil hoje deve estar com 19% do PIB para programas sociais, incluindo educação e saúde. Essa PEC vai reduzir para cerca de 13% em 10 anos, os estudos mostram. E países como a Dinamarca, como a Suécia, têm 27%, 28%, 29% do seu orçamento gastos com educação e saúde. Entendo. Né? E, Eli, e as ocupações?
como elas têm sido, primeiro, vistas de uma maneira geral pela sociedade e pelo governo? Você vislumbra algum horizonte ensolarado no final? Eu só queria fazer um adendo à questão da PEC, que, pegando muito o que os professores falam, um fator muito importante que não é discutido em relação à PEC é o aumento populacional. Segundo o IBGE, nos próximos 20 anos, vamos ter quase 20 milhões a mais de brasileiros. E como que vai ser o impacto disso? A saúde, a educação, a própria previdência, a aposentadoria. Então, esse é um dado também que não é discutido, né? E as ocupações, ela tem essa questão também, elas debatem muito sobre a PEC. O que a gente vê, a questão de como a sociedade vê, é meio complicado, porque os estudantes, eles se levantam. Eu acho que o maior legado que fica é essa politização desses estudantes, porque muito diferente do que falam, é debatido a PEC dentro das escolas, é debatida a medida provisória, que inclusive defende os professores, no caso de Sociologia, Artes, Educação Física e Filosofia, que está ameaçado de ser tirado, entre outras matérias da grade. A própria reformulação do ensino médio é uma bandeira das entidades estudantis também, mas não da forma como ela está feita, em que 50 técnicos sentaram, conversaram, não conhecem a realidade. O que a gente vê hoje é que quando as ocupações elas entraram na grande mídia, né, na Rede Globo, nessas grandes emissoras, elas só entraram na época do Enem, né, porque era exatamente para pôr a sociedade contra as ocupações. E nesse momento já existiam mais de 1.300 unidades escolares entre as escolas, institutos federais e universidades ocupadas, né? E hoje, a dívida que teve do adiamento do Enem para alguns estudantes, esses 15 milhões, quem tem que pagar, segundo o Ministério da Educação, é a UNE, a UBS e a UJS, né? De uma forma de criminalizar o movimento estudantil e colocar a sociedade contra o movimento estudantil. Mas a população tem que entender que os estudantes lá dentro, eu volto a reafirmar, eles estão lutando pela escola que eles acham que é ideal. Contra uma escola, a lei da mordaça, né? Ela é uma escola que não vai discutir temas, por exemplo, como racismo dentro de uma escola, homofobia, questão de gênero. Então, e os estudantes pedem isso, a juventude quer debater, ela quer conhecer, né? Então, o legado que fica é a conscientização, é você ver essa juventude hoje de 15 a 18 anos que está no ensino médio, eles procurando no dia da votação qual que era o canal da TV Câmara. Quer dizer, era a primeira vez que eles faziam aquilo, então eles querem saber quem é aquele deputado, da onde que ele é. Eu acho que esse é o maior legado que fica, né? Talvez tendo uma aula sobre política que nenhuma Nunca classe tiveram, regular eles teriam. Não, nas ocupações, os estudantes eles aprendem muito mais, às vezes, do que sentado na carteira. Infelizmente é isso. Não é por parte de todos os professores, mas de alguns, né? Então a gente vê essa necessidade. E eles agora querem. Dia 29 vai ter a votação, 29 de novembro vai ter a votação no Senado. Eles querem participar, eles querem assistir, querem ir em Brasília, porque eles se sentem no direito de lutar pelo futuro deles, futuro dos professores, futuro da comunidade, dos pais, nos cortes da PEC, né? Então, e a gente vê essa criminalização do movimento estudantil. É óbvio que está falando, o que a gente vê é quantas escolas estão ocupadas hoje, mais de 1.200. E o que a mídia fala, quando fala das ocupações também, as escolas estão quebradas, estão estragando o patrimônio público, o que não é uma realidade das escolas, o que não é uma realidade das universidades, né? Então, essa criminalização por parte, principalmente da grande mídia, eu não digo nem da sociedade, porque às vezes a sociedade não conhece, mas da grande mídia e do Ministério da Educação, é de uma forma de criminalizar as ocupações nesse sentido. E que acaba também repercutindo, especialmente nos tribunais de justiça estaduais, né, que têm tido uma postura contrária às ocupações,
e, por fim, na polícia militar desses estados, pelo menos na maioria dos estados também, que muitas vezes acabam repelindo essas ocupações com violência e fartos exemplos de abuso, né? Bom, para a gente encerrar esse assunto de hoje, eu convido vocês, né, convido a nossa plateia e também a nossa audiência a aguardar o próximo e último bloco do programa Livres Ideias de hoje. Até lá!